A seguir, fornecerei um caminho certeiro para obter o desenvolvimento e a manifestação de riqueza material e das provisões necessárias em todos os dias de nossas vidas. Se aplicada sincera e honestamente, esta fórmula proporcionará ampla recompensa no plano material. Vou dar como exemplo a história de um homem que me procurou, desesperado em Londres, envolvido em dificuldades financeiras. Era membro da igreja anglicana e havia se dedicado até certo ponto ao estudo do funcionamento do subconsciente. Aconselhei-o a repetir frequentemente durante o dia: Deus é a fonte da minha abundância e todas as minhas necessidades são saciadas, em todos os momentos no tempo e pontos no espaço. Aconselhei-o ainda a refletir sobre toda a vida animal deste mundo e sobre todas as galáxias do espaço que são regidas e protegidas por uma infinita inteligência, sobre a exuberância da natureza, sobre os peixes do mar e os pássaros do ar, que todos têm suas necessidades plenamente satisfeitas. Ele começou a dar-se conta de que desde o seu nascimento havia sempre recebido cuidados, alimentado pela mãe, vestido pelo pai e vigiado com amor e ternura por seus pais. Raciocinou e chegou à conclusão de ser ilógico pensar que o princípio da vida, que lhe deu alento e sempre cuidou dele, poderia repentinamente cessar de agir em seu favor. Compreendeu que ele mesmo havia cortado suas fontes de suprimento ao tomar uma atitude negativa para com seu patrão e para consigo mesmo, condenando-se e criticando-se por sua própria sensação de falta de valor. Havia rompido psicologicamente o cordão que o ligava à infinita fonte de todos os suprimentos. O espírito da vida interior, o princípio da vida, também chamado consciência ou certeza. Sem demora, arranjou um emprego que lhe proporcionaria ótimo salário. O ser humano não se alimenta como os pássaros, ele precisa comungar conscientemente com a força e a presença interiores, para delas receber orientação, vitalidade, força e tudo o mais necessário à satisfação de suas necessidades. Essa foi a fórmula usada pelo homem de Londres, que para transformar a água no vinho da abundância e do sucesso financeiro. Ele compreendeu que Deus, ou sua força espiritual, era a causa de tudo, e entendeu também que se conseguisse incutir na mente a ideia de que a riqueza lhe pertencia por direito inalienável, provocaria a manifestação da abundância. A afirmação que utilizou foi: Deus é a força do meu sustento. Todas as minhas necessidades são satisfeitas a cada momento, no tempo e no espaço, havendo sempre um excedente tranquilizador. Essa afirmativa simples, repetida com frequência, condicionou sua mente, de forma inteligente, a uma consciência de prosperidade. Tudo o que teve que fazer foi incutir no subconsciente esta ideia positiva, da mesma maneira que um bom vendedor tem que acreditar nos méritos do seu produto. O vendedor deve estar convencido da integridade da empresa para a qual trabalha, da alta qualidade do produto, dos bons serviços que prestará ao comprador, além de outros fatores como o preço. Eu havia orientado meu amigo londrino a não lutar com os pensamentos negativos que porventura surgissem em sua mente. Esses pensamentos negativos certamente ocorreriam, mas em vez de combatê-los, ele deveria simplesmente apelar para a fórmula mental, repetindo tranquila e apaixonadamente a afirmativa que havia sido combinada. Os pensamentos negativos o atingiam muitas vezes em verdadeiras avalanches, formando torrentes de negatividade. Cada vez que isso acontecia, enfrentava a torrente com leal e firme convicção positiva. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida.
Contou-me que enquanto dirigia ou se ocupava de afazeres em sua jornada habitual, uma série de conceitos negativos invadia sua mente em determinados momentos, sussurrando-lhe: não há esperança, você está falido. Cada vez que surgiam esses pensamentos negativos, recusava-se a admiti-los mentalmente e apelava para a eterna fonte de riqueza, saúde e tudo mais que acreditava construir seu próprio tesouro espiritual. Declarava decidido com firmeza: Deus é a fonte de meu sustento e sinto que essa fonte me pertence. Ou então declarava: há uma solução divina. A riqueza de Deus é a minha riqueza. E outras afirmações positivas que carregavam sua mente com esperança, fé e expectativa e acabavam por dar-lhe a convicção de possuir uma fonte inesgotável de riquezas, que proveria copiosamente todas as suas necessidades. Os fluxos de pensamentos negativos podiam assaltá-lo com muita frequência, todas as vezes que ele se recusava a abrir a porta da sua mente a esses gangsters, assassinos e ladrões que só visavam roubar-lhe a paz, a riqueza, o sucesso e todas as coisas boas do espírito. Ao contrário, ele abria as portas da mente à ideia do princípio vital eterno e divino, invadindo-o com riqueza, saúde, energia, poder e todos os elementos necessários a uma vida feliz e repleta de significado. Continuando com essa prática, já no segundo dia, menos pensamentos negativos bateram à sua porta. No terceiro dia, o fluxo deles diminuiu. No quarto dia, tornaram-se intermitentes, com a esperança de serem admitidos, mas recebendo a mesma resposta mental: é proibida a entrada. Só aceito pensamentos e conceitos que ativem, curem, abençoem e inspirem minha mente. Recondicionou sua consciência ou mente a uma ideia de riqueza. Os pensamentos negativos como o medo, a carência, a preocupação e a ansiedade não encontravam ressonância em sua mente. Tinha se tornado imune, embebido em Deus e tomado de uma fé divina numa crescente consciência de abundância e de sucesso financeiro. Esse homem não perdeu o que tinha, nem foi à falência. Obteve crédito, seus negócios melhoraram, novas oportunidades surgiram e ele prosperou. Lembre-me sempre de que na prece devemos ser leais ao nosso ideal, ao nosso objetivo e ao nosso propósito. Muitas pessoas falham na busca do sucesso financeiro, por fazerem suas preces com a mente seguindo duas direções opostas. Afirmam que Deus é o seu provedor e que está prosperando maravilhosamente, mas alguns minutos mais tarde negam tudo dizendo: não posso pagar esta conta, não posso dar-me ao luxo de possuir isto ou aquilo, o azar me persegue, jamais consigo equilibrar minhas finanças, ou nunca tenho bastante para terminar o mês. Todas essas declarações são altamente destrutivas e neutralizam as preces positivas. É a isso que se chama preces paralelas. Devemos ter fé em nosso plano ou objetivo. Devemos ser leais ao nosso conhecimento da força espiritual. Precisamos abolir completamente os casamentos negativos, isto é, deixar de nos aliar e identificar com pensamentos negativos, receios e preocupações. A prece é como o capitão que orienta o curso do navio. É preciso ter um destino. Precisamos saber exatamente aonde nos dirigimos. O capitão do navio, guiado pelas leis da navegação, regula o seu rumo. Se o navio for desviado de sua rota por uma tempestade ou pela violência das ondas, o capitão calmamente o reconduz à rota originalmente traçada. Você é o capitão no comando de seu barco. Você é quem dá ordens para estabelecer a rota de sua vida, por meio de seus pensamentos, sensações, opiniões, crença, estados de espírito e atitudes mentais. Mantenha seus olhos fixos no farol. Siga sua visão e deixe de fixar-se nos obstáculos, demoras e impedimentos que o levarão a afastar-se de seu curso. Seja firme e definitivo. Decida a sua meta, sabendo que sua atitude mental é o barco que o levará do estado de carência e privação ao estado e à sensação de opulência e à convicção de que a lei de Deus funciona inexoravelmente a seu favor. Dr. Kimby, que era médico, estudioso e professor de assuntos relacionados às leis da mente, dizia:
O homem age de acordo com os estímulos que recebe. Que estímulos você está recebendo neste momento? O que determina a sua reação à vida? A resposta é a seguinte: suas ideias, convicções e opiniões ativam sua mente e o condicionamento a ponto de torná-lo o que Kimbe chamava a expressão de suas convicções. Abrindo parênteses aqui, pessoal, do Fabrício, o criador do canal, eu coloco aqui, eu vejo aqui as autossugestões que o Dr. Murphy sempre pede para a gente fazer, né, durante 5 minutos. Essas autossugestões são os comandos que a gente dá para a nossa vida, para o nosso navio. A partir desses comandos, né, em determinados momentos do tempo, a gente vai estar focado e lembrando da nossa meta principal de vida, né? Então, tipo, você tem um grande sonho. Meu grande sonho é ser rico, claro, com vendas online e mercado Forex. Mercado Forex, para quem não conhece, é um mercado de compra e venda de moedas que funciona 24 horas por dia. Eu que trabalho o dia todo, só dá para fazer operações à noite. Então, tipo, se eu não estiver fazendo a afirmação pela parte da manhã, pela parte do almoço, pela parte da noite, eu não vou estar pensando, raciocinando, tentando encontrar um caminho para ser consistente, entendeu? Se eu não fizer essas autoafirmações, eu só vou focar nisso à noite, quando eu te sentar na frente do computador. Só quando você passa o dia todo trabalhando, senta na frente do computador, cara, você não tem forças, porque assim o cansaço é muito grande. Fecha parênteses, vamos lá. Isso ilustra a veracidade de sua outra frase: o homem é o retrato de suas convicções. Eu posso colocar, pessoal, convicções, autossugestões, afirmações, foco, desejo. Outra frase popular de Kimbe era: nossas mentes se fundem como atmosferas, e cada pessoa tem sua identidade influenciada pela atmosfera em que vive. Na infância, estamos sujeitos à atmosfera geral do lar, ao estado de espírito dominante no ambiente, às convicções e sensações ali existentes. Os receios, ansiedades, superstições, convicções e a fé religiosa dos nossos pais ficam impregnados em nossas mentes. Uma criança, quando educada num lar atingido pela miséria, onde nunca houve suficiente para viver, se habitua a ouvir constantes queixas de falta de privação. Pode-se dizer, como faz Salter em sua terapêutica de reflexo condicionado, que a criança estava condicionada à pobreza. De novo, pessoal, pode-se dizer, como faz Salter em sua terapêutica de reflexo condicionado, que a criança estava condicionada à pobreza. Mais tarde, o jovem poderá sofrer de um complexo de pobreza causado pela atmosfera em que foi criado, impregnado de experiências e convicções negativas. No entanto, ele poderá libertar-se de tudo isso, alcançando acima de qualquer situação, por meio da força da prece. Conheci um rapaz de 17 anos nascido em Hell Kitchen, cozinha do inferno, em Nova York. Esse rapaz assistiu a uma série de palestras minhas naquela cidade e compreendeu que era uma vítima do pensamento negativo e destrutivo, e que se não tratasse de reorientar sua mente no caminho construtivo, seria escravizado pelo medo, pelo fracasso, pelo ódio e pela inveja. O homem age de acordo com os estímulos que recebe. É evidente, como dizia Kim, que se a pessoa não cuidar de sua própria casa, cairá na propaganda hipnótica do medo, das falsas convicções e das preocupações materiais. Muito interessante essa afirmação do Dr. Murphy, né, pessoal? Lembrando que foi feita no século passado, tá? Para você ver como é atual, né? Aqui ele está falando claramente das mídias sociais, da televisão, né? Dessa vida negativa que nos cerca. Repetindo, é evidente, como dizia Kimbe, que se a pessoa não cuidar de sua própria casa, cairá na propaganda hipnótica do medo, das falsas convicções e das preocupações materiais. E detalhe, pessoal, Kimbe, ele viveu no século XIX.
Então você vê, 2 séculos já se passaram e como está atual isso, né? Nossas mentes estão imersas em velhas crenças na doença, na morte, na infelicidade, nos acidentes, nos fracassos e em desastres diversos. Devemos procurar se guiar à injunção bíblica. Saí do meio deles e apartai-vos. Devemos identificar-nos mental e emocionalmente com as verdades eternas que resistiram à prova do tempo. O jovem de quem falava resolveu pensar e agir por si próprio. Decidiu enveredar pela estrada real da riqueza, aceitando de uma vez por todas a abundância de Deus e impregnando sua mente com ideias e conceitos espirituais. Ao fazê-lo, sabia que automaticamente expulsaria todos os padrões negativos. Resolveu adotar um processo simples chamado imaginação científica. Possuidor de uma bela voz, nunca havia tentado desenvolvê-la ou treiná-la. Expliquei-lhe que a imagem em sua mente, se fixasse, seria desenvolvida em seu subconsciente e se concretizaria. Ele compreendeu de que se tratava de uma lei mental, a lei da ação e reação, isto é, a reação do subconsciente ao quadro mental composto no consciente. O jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto. Olha a orientação, pessoal. Dr. Murphy, pessoal, quando cita esses exemplos de pessoas que ele atendia, ele está falando com você, comigo. Compreende isso, pessoal. Compreende e faz. Vamos lá. O jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto, relaxava todo o corpo e imaginava-se vividamente cantando diante de um microfone. Concentrava-se tanto na imagem que chegava a estender as mãos para pegar o microfone e tinha a sensação de tocá-lo. Depois imaginava que era felicitado pelo maravilhoso contrato que havia dado a beleza de sua voz. Dedicando toda a sua atenção a essa imagem mental de forma regular e sistemática, conseguiu gravar uma profunda impressão em seu subconsciente. Pouco tempo depois, um professor italiano de canto conheceu e percebeu seu potencial, passando a lhe dar aulas regulares e gratuitas. Em pouco tempo, ele conseguiu um contrato para o exterior, com apresentações na Europa, na Ásia e na África do Sul. Foi o fim de suas preocupações financeiras, pois o salário era muito bom. Seu talento oculto e sua habilidade para exteriorizá-lo construiu sua verdadeira riqueza. Deus nos dá talento e força, cabe a nós revelá-los. Você se lembra de haver se perguntado alguma vez como poderei ser mais útil ao meu semelhante? Ou como poderia contribuir mais para o bem da humanidade? Olha a regra de ouro aqui, pessoal. Um pastor amigo meu contou-me das dificuldades financeiras porque passaram ele e a igreja no início de sua carreira. O processo por ele empregado, pessoal, olha a outra orientação, pessoal. Segue isso, pessoal, segue isso. Dr. Murphy tem respaldo, PhD é o último nível de estudo. PhD em leis mentais, tudo bem? Ele não ia fazer uma afirmação em vão, sem provas. E você vê que já vai fazer quase 1 século, 2 séculos, e até agora não houve nenhum questionamento. E a gente está cheio de operações aí da polícia, né? Prendendo, buscando. Por quê? Porque é descoberta a mentira. E aqui você vê que já vai fazer 2 séculos e isso não é desmascarado. Ou seja, é algo real que acontece. O processo usado pelo meu amigo pastor foi repetir uma oração simples com a qual conseguiu milagres. Deus me revela a melhor maneira de apresentar a verdade divina aos meus semelhantes. Os donativos jorraram, a hipoteca foi paga em poucos anos e desde então ele nunca mais teve preocupação com dinheiro. Ao ler este texto, você aprendeu que os sentimentos, fala o Dr. Murphy, os estados de espírito e as convicções sempre controlam e governam o seu mundo exterior. O movimento da mente controla o mundo exterior. Para mudar o exterior, você precisa primeiramente mudar o interior, assim na terra como no céu, ou seja, na sua mente como no seu corpo, no seu tempo e no seu espaço.
Assim na Terra, pessoal, é você. Você é a Terra diante da sua igreja. Sua igreja é sua família. Como no céu. No céu é o espaço, é o que está fora. Entendeu? Então, como você mente, a sua família, o seu convívio ao redor, ele vai ser o céu, ele vai ser reflexo. Então, se você é uma pessoa calma, quando você chegar no ambiente, esse ambiente ele vai sentir a tua presença. O corpo tem energia, isso já está provado. Não está provado o que você me diz quando uma pessoa entra numa sala super negativa e as flores, as plantas murcham. Não tem energia aí? Então vamos lá. Então, assim como na terra, no céu. A Bíblia diz: não há encoberto que não haja de ser descoberto. Aqui volta de novo, pessoal, a afirmação que eu falei. Esses estudos do Dr. Murphy até agora não foram negados. Por exemplo, se você estiver doente, estará revelando um padrão mental e emocional que é a causa da doença. Se você está aborrecido ou receber notícias trágicas, revela-o na face, nos olhos, gestos, tom de voz, pose e maneira de andar. Em realidade, todo o seu corpo revela seu sofrimento. Você poderá naturalmente, com disciplina mental e prece, manter-se absolutamente sereno e tranquilo, negando-se a atrair externamente seu estado de espírito e seus sentimentos. Poderá ordenar aos músculos de seu corpo que se relaxem, se acalmem e se mantenham quietos. O corpo obedece à mente. Seus olhos, face e lábios não revelarão qualquer sinal de aborrecimento, raiva ou tristeza. Com disciplina por meio de orações e da meditação, você poderá mudar o seu estado. Mesmo quando tiver recebido más notícias, você poderá expressar alegria, paz, descontração e até bom humor, de tal maneira que ninguém suspeitará que recebeu notícias ruins. Seja quais forem as notícias que tenha recebido hoje, você pode colocar-se diante do espelho, examinar seu rosto, seus lábios, olhos e gestos, visualizando e dizendo que acabou de saber que ganhou uma fortuna. Legal, gostei. Dramatizando o fato, sentindo e exultando com ele, notará como todo o seu corpo reage à euforia interior. Você pode inverter qualquer situação por meio da oração. Ocupe a mente com os conceitos de paz, sucesso, riqueza e felicidade. Identifique-se mentalmente com esses conceitos. Visualize como você deseja ser e retenha essa imagem. Retenha com alegria, fé e expectativa, pois desse modo você consegue experimentar sua manifestação. Costumo dizer às pessoas que me consultam a respeito de dificuldades financeiras: case-se com a riqueza. Alguns percebem logo a ideia e outros não. Como sabem todos os estudiosos da Bíblia, o cônjuge de cada um é aquilo a que cada um se aliou mentalmente, aquilo com que cada um se juntou se unificou. Em outras palavras, tornamos real tudo aquilo que imaginamos. Se você se convencer de que o lugar é cruel, frio, rude, um lugar em que uns devoram os outros, esse conceito é seu. De novo, se você se convencer de que o lugar é cruel, frio, rude, um lugar que uns devoram os outros, esse conceito é seu. Você está se casando com ele e dessa união nascerão filhos. O produto de um casamento mental desse tipo serão suas experiências e circunstâncias ao longo dos acontecimentos de sua vida. Todas as suas experiências e reações à vida serão um retrato fiel das ideias que as geraram. Repare na diversidade de companhias com que vive o ser humano. Repare na diversidade de companhias com que vive o ser humano. Medo, dúvida, ansiedade, crítica, ciúme e raiva. Sentimentos que criam caos na mente. Case com a riqueza, declarando de modo sincero e convicto: Deus supre todas as minhas necessidades com a riqueza de sua glória. Ou então adote a seguinte declaração, repetindo-as diversas vezes com toda a convicção, até que sua consciência esteja condicionada ou que ela se torne parte de sua meditação. Estou inteiramente realizado e tenho uma renda maravilhosa. Entretanto, não repita isso como um papagaio.
e sim sabendo que seu pensamento está sendo gravado em seu subconsciente, à proporção que se torna um estado condicionado de consciência. Permita que a frase se encha de significado para você, impregnando-a de vida, amor e sentimento, para que se torne realidade. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma leitura do capítulo 2 do livro Como Atrair Dinheiro, do Dr. Joseph Murphy, da editora Viva Livros, né? Mesmo autor do Poder do Subconsciente. Espero que você adquira. É um livro pequeno de bolso, você consegue ler aí em 2 dias e com muito ensinamento sobre prosperidade. Espero que vocês tenham internalizado aí as atividades e os exercícios que o Dr. Murphy passa, tudo bem? Eu peço que você fique até o final para ouvir o recado aí do Fabrício, tá? Tchau! Opa, amigos, finalizando aqui o vídeo, tenho um recadinho aí para vocês. Pessoal, a correria do dia a dia faz todo esse conteúdo do Dr. Murphy ser esquecido, ser abandonado. E quando a gente mais precisa, nós esquecemos desse poder. Ah, mas como eu vou me lembrar desse poder, Fabrício? Como eu vou passar a ter essa autoconfiança? Pessoal, não tem segredo, você tem que se envolver mais. E como é que você se envolve mais com esse conteúdo do Dr. Murphy? É adquirindo os materiais do canal, pessoal, os livros do Dr. Murphy, os cursos indicados. Então, assim, o meu apelo hoje é você se interessar efetivamente por esse conteúdo. Eu tenho certeza que de alguma forma o canal, o conteúdo está ajudando você, está mudando a sua mentalidade. Só que é importante, pessoal, essa mentalidade a ser mudada e ser algo constante, ser algo concreto. E isso vai acontecer com algumas atitudes. Dar atenção a coisas positivas, ser mais otimista, confiar mais em Deus, né? Buscar, ter um foco específico. Essas características, mais a leitura dos livros do Dr. Murphy, os cursos indicados pelo canal, isso vai facilitar muito a sua vida. E se você está vendo resultados, você vai ver mais resultados assim como eu vejo. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, tudo bem? Então espero que vocês tenham compreendido aí o recado. Se inscreve no canal, toca no sininho das notificações, comenta, compartilha. Quando você faz isso, você mostra para o YouTube que o canal tem importância. E assim o YouTube apresenta o canal para mais pessoas, tudo bem? É isso aí, pessoal.